reservas do Vasco vencem o Barra da Tijuca por 1-0. 5 jogadores apresentaram sintomas de gastroenterite. O Carlos Brasil praticamente garantiu Emílio Faro para o resto da Série B. Vamos falar tudo isso já já. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o nosso Vasco, Vasco na Cidade, é a Rádio Onda Mix. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui é a voz da galera vascaína, aqui todos têm visto. Bom, depois de uma sexta-feira de folga, o elenco do Vasco se representou nesse sábado no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, visando o jogo de domingo que vem contra o Bahia na Fonte Nova, em Salvador, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 5 jogadores apresentaram sintomas de gastroenterite. Voltaram de Maceió com esse problema, se representaram hoje com sintomas de gastroenterite. Não foi falado o tempo que esses atletas ficarão sem poder fazer sua atividade, mas tem sido uma coisa recorrente no futebol brasileiro. Não tem muito tempo que 10 jogadores do Botafogo tiveram um surto de gastroenterite. Agora do Vasco. É uma coisa bem estranha, mas que todos superem esse problema, estejam aptos para voltar no caso, poder ajudar o Vasco contra o Bahia. Pode falar em ajudar o Vasco no departamento médico. O Marão está em boa evolução. Pode ser que ele até volte antes do tempo estipulado, que é 20 dias. Existe uma remota possibilidade de eles pelo menos estar no banco de reservas contra o Bahia. Mas vamos seguindo essa evolução do jogador. Inclusive o Juninho também está prestes a ser entregue à preparação física e ficar à disposição do Emílio Faro. Pode falar aí no Emílio Faro, a Carlos Brasil blindou o Emílio Faro, dizendo que confia no treinador, que ele seguirá sendo o comandante do Vasco praticamente toda a Série B, já que ele falou que o Emílio, tem a confiança do departamento de futebol e do elenco vascaíno. Praticamente deixou entender o quê? Que não estão correndo atrás de um treinador. Bom, pode ser isso para dar moral ao Emílio Faro, mas vamos tentar colocar um cara que ele mesmo diz publicamente que ainda não está pronto para ser o treinador principal. Esse negócio de boca fechada no mercado para não atrapalhar as negociações é compreensível quando se trata de jogador. Agora, o treinador tem um pouco no mercado. Bom, mas se for para montar um estagiário, é melhor deixar um Emílio mesmo. Já que o Vasco perdeu muito tempo com esse Maurício Souza. Quem sabe, se tivesse já efetivado o Emílio quando o Zé Ricardo saiu, ou tivessem contratado alguém mais experiente, o Vasco estaria numa situação ainda mais tranquila na Série B. Também o Vasco está tentando segurar a sua própria sociedade, já que o Vasco tem uma coisa contraditória. Quando vence, acha que tem o melhor time do mundo, e quando perde, acha que tem o pior. Quando não é uma coisa ou outra, isso pode dar ansiedade num time que está em quarto lugar, ainda tem uma gordura não tão grande agora para o quinto colocado, é só de 6 pontos.
Mas ainda o Vasco precisa, só depende de si. Precisa controlar essa ansiedade. Recapitulando, o elenco já representou as reservas, fizeram o jogo treino contra o Barra da Tijuca, vencendo por 1-0, gol do Fábio Gomes. Os titulares fizeram, quem não tem, se apresentou com sintomas de gastrotite, fez treino na sala de musculação do clube. 5 jogadores estão com problemas de gastrotite e estão já em tratamento, embora o departamento médico do Vasco não disse quanto tempo que os jogadores com problema de gastrostomia vão ficar fora das suas atividades. Juninho e Marlon estão em processo de evolução das suas lesões, pode até voltar ao time antes mesmo do prazo. No caso do Marlon, principalmente, que o prazo é mais ou menos 20 dias, pode ser que ele volte antes. Existe uma remota possibilidade dele estar à disposição contra o Bahia no outro domingo, mas não vamos dizer, essa probabilidade não é muito grande, mas se ele continuar nessa evolução, é uma possibilidade. Mas vamos seguindo durante a semana sobre a evolução, quando o Departamento de Comunicação do Vasco divulgar um boletim dos jogadores que estão no estareiro. E Emílio Faro blindou, o Carlos Brasil blindou o Emílio Faro, dizendo que o treinador tem a confiança no departamento de futebol e tem confiança no elenco vascaíno. Chama a atenção uma coisa: a SAF já saiu, a CNPJ já saiu da SAF. É entendível que tem ainda algumas burocracias a ser resolvidas, como, por exemplo, na CBF está Vasco SAF. Mas, já foi aprovada no Conselho, no AGE, a SAF, o CNPJ já saiu, já era para 7-7, já está falando pelo Vasco. Leia-se ao Paulo Brax, que é o CEL da 77, o diretor de futebol da 77. Tudo bem, ele trabalha em parceria com o Carlos Brasil, mas como ele é o cara da empresa americana, era para ele estar falando sobre o Vasco, falando com a imprensa sobre o Vasco. Não fala, nem houve uma apresentação oficial ainda. O Paulo Brax já participa do dia a dia do Vasco, inclusive nos jogos, mas ainda não fala pelo clube, não se pronuncia nesses casos, que eu acho que já deveria ser da SAF. Até amanhã, com mais dia a dia do Vasco, quem sabe, novidades, que aliás, amanhã é o aniversário do Vasco, 124 anos de existência, clube que merecia estar no mais alto patamar, mas devido a dirigentes ruins, péssimos, uns já falecidos, mas não é porque morreu, vamos dizer que foi ótimo em tudo. E tem uma turma, simplesmente vive na turma do pântano, que tenta não deixar o clube andar. Torcedores e dirigentes, que não querem deixar o clube andar. O mundo mudou, mas eles acham que ainda deve ficar no amadorismo. Que o
o Vasco, enfim, tenha saído mesmo dessa era ruim, né? Essa era que só prejudicou o clube e volte a ser o Vasco que briga pelos títulos, fazendo a sua imensa torcida feliz e continue, claro, sendo um clube de inclusão voltado para o social. Então, até amanhã com a festa dos 124 anos dos Gigantes da Colina, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que volte os seus tempos de glória, porque nos últimos 20 anos a imensa torcida não tem ficado, como se diz, um hino bem feliz. Até mais. Que volte, aliás, que a torcida que volte a ser bem feliz. Ela não tem ficado, mas ela precisa voltar a ficar bem feliz. Os últimos 20 anos, salvo 2011 e até a metade de 2012, quando foi eliminado na Libertadores pelo Corinthians, a alegria acabou ali. Depois só foi tristeza. Que isso mude, está precisando se mudar. Até mais.